Irmãos, aproveite para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. A gente vai ler do verso 7 ao 11. E eu sempre tenho lido normalmente um verso, mesmo que tenha total conexão com os outros. Mas esses aqui não tinha nem como separar mesmo, porque eles estão extremamente conectados, né? Uns 4 versos. 7, 8, 5 versos. Mateus 7, nós estamos no Sermão da Montanha, e agora Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o relacionamento deles com o Pai Celeste, com o Senhor, com o Deus provedor. Ele diz assim a partir do verso 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Na verdade, é uma pergunta. Ele termina. Eu vou ler o 12, mas ele está junto aqui. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Na verdade, eu estou lendo o 12, mas eu vou parar no 11. Eu entendo que o 12 está conectado mais com o adiante, tá bom? E aí, meus irmãos, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo ensinando para seus discípulos, né? Agora, ele estava falando com seus discípulos sobre o relacionamento entre os seus irmãos. Lembra que ele falou assim: olha, não julgueis, para que não seja julgado. Ele começa o 7 falando isso. É relacionamento entre crentes. E ele não está falando de um julgamento que nós olhamos para a Bíblia, percebemos o pecado na vida do outro irmão, mas aí o julgamos. Não é esse não, mas é aquele julgamento condenatório. Aquele negócio de você apontar o dedo para o pecado, para o erro do outro, indiscriminadamente, descuidadosamente. Ele está advertindo, isso não é correto. Tanto que na sequência ele fala: olha, como pode alguém pedir para tirar o cisto do olho do seu irmão, sendo que no seu olho existe um graveto, né? Uma coisa assim, lá ele usa até uma expressão de trave, como se fosse uma tora de eucalipto, né? Pensando naqueles tempos, não é uma tora de cedro lá do Líbano. Não é possível. Então, ele está dizendo o seguinte: como que eu, sem me arrepender, tento corrigir meu irmão e levá-lo ao arrependimento? É, no mínimo, hipocrisia e incoerência. É isso que ele está falando. E isso é para nos chamar a atenção que nós devemos estar sempre em atitude de arrependimento diante de Deus. Isso é relacionamento dentro da igreja. A igreja vive bem se ela manter esse relacionamento, inclusive nas suas próprias disciplinas. A igreja vive bem, porque ela está agindo disciplinarmente de acordo com a palavra de Deus. Não é disso que a gente está falando, não é desse julgamento. E ele continua. Agora ele está falando do relacionamento com Deus, porque ele está falando aí de oração. As expressões que Jesus usa aí é de oração. Lá no capítulo 6, verso 5, nós já passamos por esse momento que ele fala: quando orares, orai dessa forma. Ele estava dizendo o seguinte, estava confrontando oração, jejum, dar esmola. Não poderia ser igual quem? Igual o que eles viam, os fariseus faziam. Havia também o quê? Hipocrisia. Eles oravam de uma forma que eles não dependiam de Deus. Quando um fariseu orava, ele orava para mostrar para Deus as suas grandezas, os seus feitos. Eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Eles recebiam aplauso dos homens nas suas orações. O ápice de um exemplo de oração assim, nós já falamos diversas vezes aqui, é a oração do escriba, ou do mestre lá da sinagoga, e também do cobrador de impostos. Aquele mestre, ele ora se engrandecendo diante de Deus, cheio de orgulho. Aquele homem, que era cobrador de impostos, ele só coloca diante do Senhor: como eu sou miserável e pecador. Eu nem sou digno de estar na presença do Deus Santo. É disso
Jesus está ensinando agora, ele fala do Pai, num aspecto, ele ensina como orar depois, né? Quando orares, orarei dessa forma. Pai nosso que está no céu, já passamos por isso. Agora ele está entrando nesse momento da oração, como Deus trabalha também nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, a ideia é orar de fato como filho de Deus. Ele está falando aí, né, quando ele começa a pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Daí ele complementa no 8, esses dois versos são fundamentais. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mas sempre é assim. Bom, talvez alguém possa dizer, mas eu oro, eu peço cura, não acontece. Eu oro, eu peço determinada coisa, não vejo aquilo lá. Na verdade, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando para os seus discípulos aqui, não. Sempre que nós orarmos, Deus nos responderá. Esse é um fato. E as respostas, às vezes, ela pode não ser aparentemente uma resposta para nós. É interessante assim, como que nós sabemos se Deus está respondendo? Meus irmãos, quando nós estamos, de fato, ligados a Deus, com a nossa fé, com o entendimento de quem é Deus, quem somos nós, por meio da própria Escritura Sagrada, nós não teremos dificuldade de entender que Deus está nos respondendo. O grande problema, talvez, seja a forma como nós estamos lidando com a oração e com o grande problema. A gente vai ver aqui, no decorrer aqui, que Deus faz as coisas conforme lhe apraz ou lhe aprouve, e não conforme nós desejamos que Ele faça. Quando Jesus fala sobre esse tipo de oração, então parece que é um processo contínuo. Pedir, que seria um passo antes, talvez, ele vai dar. Buscar, parece que além de pedir, você ir atrás, se aproximar, ir perto, buscar, pegar alguma coisa, tomar talvez alguma iniciativa. Tem sentido para nós como cristãos. E abrir e bater, parece que você está num processo de caminhada. Não sei se é essa a intenção de Jesus aqui. De pedir, ir e bater. O fato é que Deus, Ele ouve e atende, e Ele responde. Se pedir, Ele vai dar. Se buscar, Ele vai encontrar em Deus. E se bater, será aberta a porta. O grande passo que Deus já nos demonstrou disso foi quando? Foi quando Deus, ao morrer na cruz, em Cristo, Cristo morre na cruz, na verdade é o Filho. É a grande demonstração do cuidado de Deus, o Deus que cuida, o Deus que ouve, o Deus que responde-nos, mas sem nós pedirmos nada. Alguém pediu para ser salvo? Eu acredito que não, meus irmãos, não temos condições de fazer isso. Algum momento Deus move o nosso coração em favor dele. Porque Efésios deixa claro que nós somos como que mortos. E esses dias, eu já tinha pregado isso aqui na igreja, e estou ouvindo a mesma condição. O Hernandes Lopes falando, estava ouvindo a mensagem dele, falando assim, que morto, cadavérico, sem vida, tem que ser visto assim. Porque você não consegue pedir nada para o Senhor morto. E essa é a condição do homem sem Deus. E ali ele vai falar o quê? Lá no verso 8 do capítulo 2 de Efésios, que Deus toma essa iniciativa da salvação. Pela graça, sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Percebe como Deus toma a iniciativa? E como Deus cuida de nós? Então, a maior prova nós já temos de que Deus cuida de nós. Ele não nos abandonou na criação e vem cuidando. No entanto, nós precisamos orar como filhos de Deus. E essa talvez seja uma grande diferença. Orar como filho de Deus. E orar como filho de Deus, meus irmãos, envolve fé, envolve confiança, envolve perseverança, envolve dependência de Deus. Se a gente não entender dessa forma, nós não confiamos em Deus, nós não temos desejo de orar a Deus. Então tem que ter fé, mas orar como filho de Deus, isso nós precisamos compreender. Jesus está falando com um grupo
de pessoas estranhas, mas um grupo de discípulos. Vocês querem ser discípulos de Deus, né? Os meus discípulos, no caso de Jesus falando. Então, vocês vão orar a Deus. Jesus deu demonstração para eles nas suas orações. Em todas as orações de Jesus, Deus o responde. Há um momento que ele ora a Deus pedindo passar o cálice, Deus responde para ele. É interessante que Deus o amou e mandou ele para a cruz. Porque Deus nos amou muito. Porque precisava nos salvar. E aí, meus irmãos, pedir, buscar e bater nessa perseverança, esperança, confiança no Senhor. A fé é aquilo que Deus nos dá para nós crermos que Ele está cuidando de nós. Não há, meus irmãos, o maior problema do mundo que Deus não possa solucionar para nós. A gente precisa compreender isso de uma forma muito clara para nós mesmos. E aí a gente vai falar mais adiante que mais do que um pai humano, né, cuida do seu filho, e cuida, é normal o pai cuidar. Mas mais do que um pai humano, ame o filho e ama. Ele fala que jamais daria uma pedra ao invés de pão. Né? Ele diz que jamais daria também dará uma serpente no lugar de peixe. Não é comum. Embora muitos pais destruam seus filhos espiritualmente. Com o que pede, com o que faz, com o que fala, com as concessões, desde novinho. Hoje a gente vê muito isso. A gente alerta, né? Pais, cuidado, tomem cuidado com seus filhos, orem mais com eles, leiam a Bíblia, ensinem seus filhos a amar a leitura. Mas os pais amam os filhos e cuidam deles. E Deus vai concluir falando que Ele muito mais. E agora a nossa pergunta, por que Deus muito mais faria isso por nós? Não precisa nós falarmos. Não precisa nós buscarmos algum argumento. Porque a Bíblia está cheia de argumento a favor desse Deus que nos dá. Nosso Pai que está nos céus nos ama profundamente. Eu já falei no começo, introduzindo o que Ele já fez por nós. Meus irmãos, nós não estamos sem esperança. Nós estamos cheios de esperança. Nós sabemos o que Deus fez por nós. Se o pai é pecador, mesmo sendo pecador, mau e separado de Deus por sua natureza pecaminosa, quanto mais um Deus que é o quê? Santo, justo. A diferença é muito grande. É isso que Deus está falando. Quanto mais nosso Pai, Jesus está falando, né? Jesus, quanto mais o nosso Pai do céu, que não é como nós, os homens, né? Não Jesus falando como nós, mas falando como vocês. Eu e vocês aqui. Que somos pecadores. Então, Deus é muito mais do que nós. Ele jamais deixará de nos ouvir, de abrir, de nos receber, de nos dar o que nós precisamos. Porque Ele nos ama e cuida de nós. Eu falei que Ele morreu por nós, mas não foi só isso. Aquela água que você bebe todos os dias. Não importa se ela está com mais cloro ou menos cloro, mas nós tomamos da torneira. A comida que nós comemos, não importa se você pega lá na sua horta. São providências de Deus, o Deus das providências diárias. A graça comum de Deus, a graça que dá a todos indiscriminadamente, graça comum, porque todos recebem, mesmo os que não amam a Deus. A saúde, o trabalho, o que mais? Nós colocaremos na lista. Não tem. O Deus que nos amou desde a criação até a nossa glorificação. Isso já aconteceu em Deus. Está se cumprindo em nós. Mas já aconteceu em Deus. E o que a gente precisa pensar então agora é assim, Deus não é um gênio de quê? Ele não é o Aladim, gênio da lâmpada, em que nós esfregamos, sai o gênio, e a gente faz o quê? 3 pedidos? Né? Ou 20, 30 pedidos? Não. Deus não é, Deus condiciona. Né? Ele condiciona a vontade dele para quebrar nossos próprios desejos pessoais.
nossos desejos pessoais comumente não agradam a Deus. E talvez seja essa a grande questão, por mais interessante que pareça. Eu estou tentando lembrar aqui de um fato que aconteceu há poucos dias. Eu não vou conseguir relacionar, mas assim, alguém morreu e a pessoa falou assim, por que Deus permitiu? E a morte daquela pessoa gerou salvação de outras. Interessante. Todo o processo que envolveu aquela morte salvou pessoas. Uma pessoa, depois essa pessoa também foi usada por Deus e assim por diante, desencadeou. Entende por que Deus sabe? Deus é assim. Deus não nos prendeu e fixou nossos pés aqui na terra. Nenhum de nós. Quando um cristão morre, né, alegria no céu. Porque não é aqui o nosso lar. Não é aqui. Não é junto com meus filhos. Não é junto com os meus netos, por mais que eu os ame. Não é eu e Valéria. É o céu de Deus. É o lar celeste que Deus preparou para nós. Então, Deus nos livra dos nossos desejos absurdos. Por isso que é condicional. Porque não é nós pedimos como se pedíssemos para um gênio da lâmpada. Então, a resposta de Deus está condicionada à própria vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. E nós não sabemos. Por mais que nós pedimos cura para alguém, emprego para alguém, Deus sabe como resolve essas questões. Ele ouve. Quero terminar pensando no que escreveu John Stott sobre isso, sobre essa questão de Deus que nos ouve e age conforme Ele acha melhor. Ele diz assim, uma vez que é bom, Deus é bom, nosso Pai Celeste dá apenas boas dádivas aos seus filhos. Uma vez que Ele é sábio, Ele sabe quais dádivas são boas e quais não são boas. Percebe? Então Ele é bom, mas Ele sabe o que é melhor. E eu pensei aqui que por nos amar, sempre Ele nos dá mais do que a nossa pedida, por mais que não pareça, por mais que possa não parecer. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar pensando nisso. Qual tem sido os seus anseios diante de Deus? Como tem sido, né, a sua resposta, a resposta de Deus? Nós ficamos inconsolados, nós achamos que Deus não existe. Uma opção de coisa pode acontecer. Nós julgamos Deus, nós duvidamos do poder dele, ou talvez não duvidamos, porque Deus é Deus, né? Eu sou tão pequeno, mas eu coloco de cadeira, eu coloco à esquerda ou à direita, né? Porque ele não está sendo muito solícito ante as minhas necessidades. Talvez, meus irmãos, uma das orações que nós mais precisamos fazer é a oração de entrega de vida, de arrependimento diante de Deus, de confissão de pecados. São coisas muito importantes que muitas vezes nós deixamos escapar nas nossas orações. Nossa lista de petição é muito grande. E ok, Deus nos ensinou isso. Podemos orar e devemos orar. Mas e a oração dia a dia? Todo dia que nós oramos, o que nós colocamos diante de Deus? Sempre que alguém está cheio de necessidade, pessoas chegam até nós com uma relação enorme de pedidos. Então, às vezes a gente passa o tempo todo orando, sempre intercedendo. E quantas vezes nós falamos com o Senhor, olha Senhor, Senhor que abre a porta, que nos recebe, que nos dá o que nós necessitamos sob medida. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a entender melhor a Tua palavra. Ajuda-me a amar mais os meus irmãos, o meu corpo. Ajuda-me nas minhas faltas, aquilo que eu tenho sentido falta. Ajuda. Né? Essas coisas são muito importantes diante do Senhor, nas nossas orações. E Deus vai nos respondendo. Pode ter certeza que Ele sabe o que é melhor. Uma oração de arrependimento, Davi já foi sabiamente, instrutor disso. Um coração arrependido, contrito, Deus não negará de ouvir e de cuidar. Deus os abençoe.